Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, é o episódio 2 do nosso podcast, que ainda não definimos o nome. Estamos aceitando sugestões na legenda, galera, então se você quiser dar a sua sugestão aí. Pra você que não me conhece, meu nome é Catarina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer o seu primeiro lançamento. E esse é o João. João, dá um salve pra galera. Fala, meu povo. A gente tá aqui pra falar sobre os lançamentos, né? E hoje é um dia especial, eu tô muito feliz. Primeiro por estar gravando esse podcast, segundo porque o Botafogo ganhou ontem, né? Jogão, hein? Jogão. Isso. Então, os pra ouvintes cima. não ficaram muito felizes. Mas, vamos lá. Então, vamos lá. Hoje, o que aconteceu, gente? João Vitor montou todo o podcast. Não estruturei nada, então que vai ser tudo ao vivo e a cores, sem cortes aqui. E não tem nada preparado, então vocês podem olhar aqui, ó. Nada preparado da minha parte. Vai ser tudo respondido na realidade. Bora lá. Vamos começar com as perguntinhas básicas, né? Tem quanto tempo que você faz lançamento, Catar? Acho que deve ter uns 5 anos já que a gente faz lançamento. 5 anos. E pra você, nesse tempo você, né, aprendeu muita coisa. E um resumão, qual que é a importância do lançamento pra você? O que você acha de importante no lançamento? Uma das coisas mais importantes que a gente tem no lançamento é justamente o primeiro. É a capacidade que ele tem de fazer um volume muito grande de vendas em um curto espaço de tempo. E não só a venda mesmo, né? Que muitas vezes a gente olha e fala venda. Só que o lançamento, quando você começa a fazer vários lançamentos, né? Você tem uma rotina de ações de lançamentos. O que você ganha também é muita autoridade. Porque cada vez você capta mais gente, então você tem mais pessoas entrando e se tornando sua audiência. Você constrói a sua base. Lembra que no episódio passado a gente até conversou um pouco sobre base. A gente falou da importância de você ter uma boa base. Então o lançamento ele constrói essa base, essa audiência. E a gente sabe que hoje, tanto que nos meus alunos eu sempre falo, você ter audiência é a mesma coisa que você ter dinheiro. Hoje eu acredito que seja inclusive a nova moeda dos tempos agora. Então assim, quando você ajusta esse ciclo de lançamento, o lançamento te dá mais autoridade, te dá mais audiência, cresce a sua base e tem um alto poder de faturamento. Então você consegue ali fazer um movimento de muitos alunos, enfim. Não é só o faturamento em si. Além do faturamento, tem vários outros efeitos colaterais que vão contribuindo ali. E um dos fatores mais importantes, eu diria que é essa construção de audiência, mas não de uma audiência qualquer. Uma audiência extremamente alinhada com o que você vai falar. Por quê? Porque foi uma pessoa que viu um anúncio de um evento, se inscreveu, entrou, participou, entendeu? E se ela não comprar naquele momento, ela ficou presente para aquela oportunidade. Conforme você vai fazendo conteúdo, ele meio que um lançamento, por exemplo, o lançamento que eu faço hoje, ele dá força para o meu próximo lançamento. Entendeu? Entendi. Então, resumindo, quanto mais lançamentos você fizer, óbvio que dentro de um calendário, com planejamento direitinho, mais resultado você vai ter. Não tem um número exato assim de falar, você tem que fazer tantos lançamentos, né? O lançamento é de acordo com o que você acha que está preparado, quantos você faz por ano, o que você acha? Olha, eu acredito que existem momentos e momentos. Porque, por exemplo, se eu tô num projeto que ele tá começando, que eu preciso dar escala para ele, que eu não tenho muita coisa validada, é um produto que às vezes eu ainda não tenho validado, eu não consegui fazer venda nem nada, é importante a gente fazer, eu gosto de trabalhar aqui com ciclos de 6 a 7 lançamentos por ano. Por quê? Porque como eu falei para vocês, se eu tenho o lançamento 1, ele dá força pro 2, é como se fosse aquela juros composto mesmo. Sim. É como se você colocasse, coloquei 100 aqui, depois esse 100 vai somar com mais 100 do outro e vira 300 que vai render. Então assim, para a pessoa que está começando, muitas vezes tenho medo, porque é um processo diferente, mas eu sugiro que comecem com um calendário de 6 lançamentos, 7 lançamentos. Por quê? É mais difícil? Só que o que acontece? Você consegue treinar, porque você sabe, por exemplo, João, aqui dentro da empresa a gente vê, uma coisa é o que a gente escreve, então a gente escreve muito material, mas outra coisa é a desenvoltura do especialista na hora que ele está fazendo a live. Então até para isso,
Quando a pessoa está iniciando, com um ciclo de 6 lançamentos, ela consegue evoluir muito mais rápido, porque ela se acostuma com aquele processo, entendeu? Entendi. E um lançamento vai jogando força pro outro, isso dá em média ali 1 ano, que é o que você precisa, mais ou menos 1 ano e pouquinho, fazendo os lançamentos bem estruturados, você chegaria a lançamentos de múltiplos 6 dígitos. Então, quanto mais rápido você quiser chegar lá, mais essa constância nos eventos você precisa ter, nos seus planejamentos, nos lançamentos que você faz. Então, nesse caso, a gente já consegue ver vários benefícios do lançamento, né? E ele já quebra uma expectativa, tipo assim, uma objeção, na verdade, da pessoa que acha que para ela lançar, ela tem que ter, no mínimo, tantos seguidores. E não, na verdade, você precisa ter uma base simples ali e com os lançamentos, tudo vai escalar, né? Você vai ter o lucro, você vai aumentar a quantidade de pessoas que vão entrar no seu perfil e vai aumentar o seu engajamento. Então aí a gente já pode... É importante falar que um dos motivos do lançamento crescer a audiência, né, é porque ele precisa de audiência para ser feito. Catarina, como assim? Vamos supor que você está começando agora, você foi lá, criou o seu perfil agora e começou a movimentar o seu perfil, você tem poucos seguidores, você não tem muita gente acompanhando, você não tem uma lista de e-mails, você não tem nada, você está começando do zero. Qual vai ser a sua primeira tarefa para poder executar esse lançamento? Vai ser produzir conteúdo. Uhum. Então, o primeiro passo para você fazer um lançamento é você ter uma produção de conteúdo. Por quê? Porque esses conteúdos eles vão ser publicados naquelas redes, vão atingir mais pessoas e você automaticamente começa a ter seguidores, começa a ter audiência. Então, assim, a própria etapa do lançamento, a etapa de planejamento, a que antecede ele, é com foco na criação de audiência. Então, você meio que vai trabalhar para construir audiência e vender para ela depois. Por isso que não existe, eu vou fazer um lançamento quando eu tiver 5 mil seguidores, quando eu tiver 3 mil, quando eu tiver... Não, isso não é tão relevante, porque tem perfis aí, eu já vi, olhei ali alguns debriefings de perfis que tinham 3 mil seguidores e fizeram 100 mil reais em um lançamento. Por quê? Apesar de serem poucos, eram seguidores muito qualificados. E a gente entra no ponto da live, né? Que assim... você vê que existe uma certa resistência nos especialistas, principalmente no início, para fazer live. Uhum. Só que a live, ela é uma das ferramentas mais poderosas para você criar uma audiência qualificada. Porque a audiência qualificada é aquela que tem interesse de comprar e é uma audiência, ela te acompanha. E aí, quando a gente olha para os números, mais vale você ter 20 pessoas, 30 pessoas numa live do que você ter, por exemplo, 100 mil visualizações no Reels. Porque as 20 pessoas que estão na live, elas de fato querem saber sobre aquilo, elas estão gastando o tempo delas com aquilo. A pessoa que viu só o Reels não é tipo, tava passando aqui, é legal. Uhum. Então a live seria um dos pilares importantes para um lançamento? A live? A live sim. Essa interação, esse conteúdo mais longo que você de fato explica, você ensina ali verdadeiramente, que você mostra ali para a audiência o seu poder, a sua capacidade. Para lançamentos, são importantes as lives, esses conteúdos maiores. Por quê? Porque é o momento que a gente tem para criar um relacionamento com aquela audiência, elevar o nível de consciência, entende? Tanto que na própria estrutura dos lançamentos que a gente tem, os mais tradicionais, né? Você vê que sempre tem a live. Uhum. A maioria sempre tem a live. Aula 1, aula 2, aula 3, ou o encontro no Zoom, mas sempre tem a live. E focando nas lives ainda, também tem uma quantidade que você faz padrão, uma semana de live, 3 dias na semana antes do lançamento? Eu acredito que depende muito. Por quê? Quando eu comecei aqui no mercado digital, estava na época que tinham viralizado ali a estratégia dos Nutellas. Eu não sei se você sabe, a estratégia de Nutella e raiz, que era você faz um vídeo maior, um vídeo mais longo, né? E desse vídeo mais longo você corta vários Nutellas para quê? Para você ter uma tonelada de conteúdo para publicar. Uhum. Só que qual é o problema? Quando isso viralizou ali, né? Todo mundo começou a utilizar essa estratégia, você via muitas vezes vídeo que não tinha nem sentido. Você assistia aquele vídeo, ele não ensinava nada, ele não falava nada. Era um vídeo sem uma proposta final, sabe? E aí, isso começou mais a atrapalhar do que a ajudar.
Então, um grande ponto para o conteúdo você precisa ter consciência que quanto mais você faz, melhor é. E você precisa saber que você precisa ter frequência. Então, não adianta você chegar em um dia e, por exemplo, falar, hoje eu vou fazer 50 stories. Não. É melhor que você faça 5 todos os dias do que 50 em um dia só. Live. Eu vou fazer live todo dia. Talvez é melhor você fazer uma live por semana com qualidade, que você se planeja, que você prepara, que você monta um material muito bom, do que você fazer live todo dia para não falar nada, para não... Entendeu? Então, assim, a parte do conteúdo a gente tem que entender que conteúdos são sim importantes, tá? Dependendo do modelo de negócio que a pessoa adota. Num geral, ele potencializa qualquer tipo de negócio, só que tem situações que você não precisa obrigatoriamente produzir conteúdo, tá? Só que, voltando aqui pro conteúdo. Então, assim, você tem que saber que você precisa ter frequência. Quanto mais frequência você tem, quanto mais tempo você ficou fazendo aquilo, fica mais fácil das pessoas gravarem. Por exemplo, live. É tipo um programa de TV. Você para pra observar. Novela. Você assiste novela? Não, eu também não assisto novela. Deve ter já mais de 10 anos que eu não assisto novela. Só que se eu te perguntar, você sabe o horário de alguma novela da TV Globo? Novela das 5 tem, né? Um negócio assim. Tem a novela das 8. Das 8. Então, assim, aquilo é um quadro fixo. Se você chegar lá todo dia às 8 horas, a novela vai estar passando. Então, a sua live é a mesma coisa, ela tem que ser uma linha editorial. Então, por exemplo, se você falar assim, por exemplo, toda quarta-feira às 8 horas eu faço um aulão. A minha audiência sabe que acontece toda quarta às 8. Então, se eu quero ter um conteúdo gratuito, eu quero ir para uma parte mais técnica, avançar, quarta-feira, 8 horas eu tenho que estar lá. Então, mais vale você ficar um ano fazendo uma live por semana, toda semana, do que você pegar aí um mês, por exemplo, e fazer um montão de lives. Porque o jogo do conteúdo, o jogo da audiência, você ganha no longo prazo, com frequência. E quando você retém também, né? A live você consegue reter o pessoal ali muito tempo, né? Eu não vou falar nem tanto da qualidade da live, porque eu acredito que muitas vezes a sua primeira live ela não vai ser a sua melhor live. Por exemplo, esse podcast aqui ele é o 2º episódio que a gente está gravando. Ele não vai ser o nosso melhor podcast. Conforme a gente for avançando, a gente for gravando, acredito que esse é melhor do que o primeiro, já está melhor do que o primeiro, acredito. Só que eu tenho certeza que quando a gente estiver no episódio 100, o episódio 100 vai ser muito melhor do que foi o primeiro. Então, assim, com relação à qualidade ali, desenvoltura, até a qualidade técnica e tudo, você vai desenvolvendo isso com o tempo. Mas você tem que se preparar. Não adianta você chegar e querer produzir 100, 10 lives, 30 lives, 40 lives com a qualidade baixa. Se organize e faz uma bem feito. E o bem feito é o melhor que você pode fazer agora. Porque quando eu comecei, por exemplo, hoje as pessoas olham e a gente tem até ali que tem um microfonezinho, um cenário, luz, tudo arrumadinho, a câmera com uma imagem boa. Só que quando eu comecei não foi assim, você lembra? Não tinha nem computador para poder fazer. Eu não tinha dinheiro para comprar um tripé. Eu apoiava o celular assim no livro. Então, assim, você começa com o melhor que você pode fazer agora. E você vai evoluindo, vai ajustando e vai crescendo. Mas conteúdo é muito importante. E a tendência é sempre ir melhorando, né? Igual você falou nos lançamentos. É a mesma coisa. Segue o mesmo nível, né? E se você se propõe a ter essa consciência, porque é muito importante você se propor e ter a consciência de que é o seguinte... aqui eu tento ver as coisas muito... E até hoje eu estava lendo um livro onde ele falava sobre investimento. Um livro sobre investimento, e aí ele fala como o brasileiro ele tem o costume de ver as coisas no curto prazo. Como as pessoas se preocupam com... eu estou investindo na bolsa, por exemplo, teve uma subida muito grande, vou vender que eu vou ganhar muito dinheiro. Teve uma queda muito grande, nossa, vou vender, entendeu? Porque eu vou ter prejuízo. Mas, tipo assim, as pessoas não conseguem ver o longo prazo. Só que quando você começa a olhar isso no longo prazo, então você melhorar 1% a cada dia, no final do ano você vai crescer muito e não vai ser impossível de fazer. Sabe o que eu acho engraçado? Que o pessoal, eles só começam a acompanhar a gente quando o negócio estoura, né? Fiz o lançamento, vendeu pra caramba. Mas eles não vêm lá no começo. Igual você falou. O seu primeiro lançamento, a tendência é que ele não seja tão bom. Pode ser, mas a tendência é que não seja, entendeu? E aí você faz o primeiro, o segundo, o terceiro, vai fazendo.
Vai chegar uma hora que você vai, cada vez que você vai fazer um lançamento, você vai aprimorando, aí você vai chegar lá, pum, 6 em 7. E aí o pessoal fala assim, caraca, mas fez um 6 em 7, mas não olhou lá atrás. Ou então você faz, por exemplo, uma ação de e-mail, dispara um monte de e-mail e vai lá e, meu Deus, fez 6 em 7 sem live, sem nada, só com e-mail. Mas, gente, você tá olhando pro agora e você tem que olhar pro que aconteceu antes. Então é isso. Quando você se propõe a melhorar 1% a cada dia, se você melhora 1% no conteúdo que você produz a cada dia, no final do ano seu conteúdo vai ser muito melhor. Se você melhora 1% a cada lançamento que você faz, no final seu lançamento vai ser muito melhor. Entende? 05 94. Isso. No final seu lançamento fica muito bom, entendeu? Então essa é a questão de ver as coisas no longo prazo. E isso é o que acontece muitas vezes no livro que eu tava falando, que ele tava explicando, né? Que ele fala, cara, um grande problema que a gente tem daquelas pessoas que falam assim, ai meu Deus, eu perdi tudo na bolsa, é porque a pessoa não consegue ver um longo prazo. Porque se você se propõe, por exemplo, eu peguei R$1.000, eu quero investir esse dinheiro aqui, quero tirar daqui 20 anos. Cara, se 2 meses, 3 meses depois que você investiu o dinheiro, tiver uma baixa muito grande, mas você estudou bem aquela empresa, você sabe que aquela empresa tem potencial e que é só uma sazonalidade, você não vai tirar o dinheiro, você vai esperar. E aí vai chegar no final, você vai ter uma lucratividade muito maior. Por quê? Porque você soube enxergar o longo prazo. A questão do lançamento, resumindo um pouco, é justamente isso, né? Não é uma fórmula mágica, não é um negócio que cai do céu. É o dia a dia ali. Você E fazendo método, as coisas e assim, seguindo os métodos, fazendo tudo certinho, que não tem como dar errado. Uma coisa que eu acho engraçada é porque eu vejo muitas vezes, quando as pessoas vêm pra cá, ainda tem-se aquela sensação de sorte. Tipo assim, ai meu Deus, eu fiz 6 dígitos em um lançamento, foi sorte, graças a Deus que deu certo. Não, gente, não é sorte. Não acontece por acaso. É método. Se você tem uma produção de conteúdo constante, um conteúdo bom, você faz as estratégias certas, você segue métodos de lançamento, ou seja, você acompanha pessoas que já fizeram aquilo e sabe como fazer, é a mesma coisa de você abrir um negócio. Quando o negócio ele é bem planejado, bem estruturado, você faz uma análise SWOT muito bem organizada, você entra para o negócio estruturado, é muito difícil, com um trabalho certo, aquilo dá errado. A mesma coisa no digital. Então pode ser que hoje você nem tenha um perfil no Instagram. Se você se propõe a fazer e você segue direitinho melhorando, você vai ter um negócio digital. Isso aqui é um mercado como qualquer outro. A diferença é que é um mercado muito mais rentável, onde você tem menos despesa e consegue ter mais lucro e mais escala. Mas é um mercado assim como qualquer outro. E mais rápido. E mais rápido, exatamente. Aí, por exemplo, a pessoa viu a sua live, viu seu podcast, vou fazer um lançamento. E aí o primeiro lançamento dela não deu certo. Né? Ela não deu certo, ela planejou as coisas ali. O que você indica para essa pessoa que no primeiro lançamento não deu certo? Olha, a verdade é que o que é o não dar certo? Né? Vamos primeiro trazer o que é o não dar certo. Porque assim, depende da expectativa que a pessoa tá. Se você chegou com a expectativa de que você vai fazer 50 mil, 100 mil, 70 mil no primeiro lançamento, eu sinto muito. Em casos muito isolados, é impossível fazer? Não é impossível. É 100% possível fazer. Só que é normal? É típico? Não é. Então não adianta você ficar querendo ver a exceção da regra. A regra normalmente você não faz um lançamento de 50, 70, 6 dígitos no primeiro lançamento. Então você tem que primeiro ter isso alinhado. Saber o que você está esperando. E segundo, o não dar certo depende muito, porque às vezes você faz a sua primeira venda ali, você faz ali suas 10 primeiras vendas e você olha assim, não deu certo. Pô, se 10 pessoas compraram, 100 compram. O que você precisa melhorar para que 100 comprem? E você olha para o lançamento, se debruça naquele lançamento e vê qual o ponto de ajuste que eu preciso fazer. Para isso a gente utiliza muito o debriefing, né? Que é fazer um resumo de tudo que aconteceu no lançamento. E aí você consegue ter uma análise geral, macro, de todas as etapas, como que aconteceu toda etapa. Agora, por exemplo, você fez o lançamento e o lançamento não vendeu,
Você também tem aprendizado nisso aqui, você também teve ganhos nisso aqui. Quais foram os ganhos? Você aprendeu a fazer um lançamento. Talvez você dominou uma série de capacidades técnicas de fazer uma página, de fazer uma live, que vai te ajudar para o próximo. Então, assim, nós estamos em constante evolução. O simples fato de você ter começado um lançamento e finalizado ele já tem que ser comemorado. Por quê? Porque você tem dado agora. Você fez a parada, você entende um pouco mais. E agora você tem dado para quê? Para sentar e olhar aqueles números e falar, caramba, eu tenho como arrumar isso aqui. O que estava acontecendo comigo recentemente, né? Eu assumi uma posição de head de marketing numa empresa americana. Você tá comigo todo dia, você sabe, né? Só que o que acontece, gente? Tava rolando um problema lá que tava assim, tirando a minha paciência. Qual era o problema? Eu entrei lá, me procuraram porque eles estavam precisando escalar as vendas deles, principalmente no digital, né? E beleza, não tinha equipe, a equipe não estava montada, eles falaram, você tem a verba de tanto, vai lá, estrutura a tua equipe, monta a tua equipe e brota pra rodar. Coloquei a equipe, botei pra rodar. Só que tinha uma configuração que, velho, não dava pra ser feita. Era tipo um site com outro terceiro lá, com outra empresa, e eles estavam com um problema. E basicamente, esse problema estava atrapalhando em quê? Quando a gente subia as campanhas de vendas, não tinha dado. Então era como se eu subisse a campanha e não conseguisse ver nada que estava acontecendo. E isso me deixava agoniada, assim. Por quê? Porque eu não tenho dado, eu não sei o que eu faço. Aquilo ali não tem dado para você utilizar. E você não consegue melhorar uma coisa que você não sabe no que deu. Exato, você não consegue melhorar uma coisa se você não foi lá e fez. Então, no nosso caso, o que a gente fez? Ajustou as configurações e começou a trazer dado. Eu falei, poxa, agora eu sei que eu preciso melhorar um anúncio, eu preciso melhorar uma página, eu preciso melhorar um checkout. Eu entendo onde está um problema e volto lá para resolver. E a partir disso vai E aí a parada vai começando a engrenar. Só que uma coisa que eu acho que as pessoas se enganam muito é, cara, na vida você sempre vai ter problema. Se você estiver em constante crescimento, você sempre vai ter problema. Quer ver? Antes, quando a gente tinha algum problema com a equipe aqui, ficava muito estressada. Então, assim, eram muitas pessoas, muito processos, era muita coisa. Então, tinha vezes o processo de lançamento na frequência que a gente faz lançamentos aqui, muitas vezes ele era um pouco estressante para o time. Tanto que a gente reduziu um pouco, aumentou a quantidade de pessoas ali, fez alguns ajustes para poder melhorar. Só que o que acontece? Com o desgaste do time, essas situações, por exemplo, de o fulano não entregou tal coisa, o fulano e o ciclano estão brigando, isso começava a me irritar. Só que para pensar, isso é um problema que eu sempre vou ter. Porque o problema ele vai mudar de posição. Quando você começa, qual é o seu problema? Entender como é que faz o lançamento. Depois que você fez o lançamento, você vai para o próximo problema. Como é que eu melhoro o meu lançamento? O mesmo acontece caso na sua empresa. Você vai chegar e você vai começar a fazer os lançamentos sozinhos. Vai ter um tempo que você vai ter ali uma dificuldade, depois você vai aprender. Quando você começar a aprender que a parada começar a vender muito, o que vai acontecer? Você vai ter que contratar gente. Aí você contratou gente para trabalhar com você, você vai ter problema de equipe, problema de liderança. Aí você vai ter que ir lá e treinar a galera. Quando você arruma, por exemplo, o departamento de marketing, ele começa a vender mais, você tem problema no suporte. Porque é mais aluno chegando, você vai ter que arrumar o suporte. O suporte está rodando bonitinho, agora eu tenho que fazer renovação, tem que vender outros produtos. Então, assim, sempre vai ter uma coisa para resolver. Esse é o nosso papel como dono da empresa. E não deixar isso aqui entrar para a cabeça e te atrapalhar, entendeu? E a mesma coisa acontece no processo de lançamento. Hoje a tua dificuldade pode ser fazer a primeira live, não desmereça isso. Realmente é difícil você se expor pela primeira vez. Só que você tem que entender qual é o difícil que você vai querer levar. Você quer levar o difícil de ter uma vida, talvez um trabalho que você não gosta, talvez você ganhe hoje uma quantidade que você não gosta, você trabalha com algo que você não gosta e você não vê um futuro, ou você pode escolher o difícil de eu vou tentar aqui, e não é tentar, é fazer até chegar lá. Tem um outro livro que eu estava lendo que chama O Chamado da Coragem, né? E ele fala que coragem não é só você chegar e falar eu vou fazer isso aqui. Não. É você chegar e falar, eu vou fazer isso aqui e você trilhar o caminho. Entendeu? Então, qual é o difícil pra você? Eu tenho problema com stories, gente. Eu tenho dificuldade de fazer stories. Vira e mexe, faço e paro.
faço e paro, mas não desisto. Continuo tentando. Sou horrível no stories? Sou, mas eu tô tentando. E eu tô melhorando 1% a cada dia. Vai chegar um momento em que eu vou ser boa em fazer stories. Assim como eu não era boa em fazer live. Depois eu vou ver se a gente consegue colocar no podcast, nesse corte, um trecho de uma das primeiras lives que eu fiz. Eu não era boa em fazer live. Eu não tinha uma casa bonita. Eu tinha que gravar na cozinha, porque a casa da minha mãe não tinha a pintura assim, tava com problema. Então, assim, eu fui procurando caminhos e eu fiz. Graças a Deus, o digital ajudou muito nisso. E os problemas foram surgindo, e a você gente não parou no problema, você foi resolvendo e foi indo. Cata, eu vou pegar um gancho, porque você falou da questão da equipe, né? Quando você vai fazer o lançamento, né? Tá bem no comecinho lá. Você precisa ter uma equipe, você sozinho consegue fazer. Como você fez isso? Porque eu sei que você começou, foi você e a Laís só, né? E conseguiram resolver. E depois as coisas foram crescendo. Mas no começo, porque eu acho que isso é uma coisa que o pessoal pode pensar, né? Poxa, estão falando de lançamento, olha o tanto de coisa que tem pra fazer. Eu vou conseguir fazer isso sozinho? O que você acha? Dá pra fazer, principalmente porque hoje a gente tem várias ferramentas que ajudam a gente nesse processo. Então, por exemplo, o ChatGPT está cada vez mais presente. Não estou falando que você vai pegar uma copy, por exemplo, mandar o texto para o ChatGPT e colocar ele para escrever. Não. Só que se você usa as ferramentas certas, então se você tem acesso a ferramentas que vão facilitar a tua rotina, por exemplo, até programação, disparo de e-mail, essas configurações, você pode deixar tudo pronto, tudo configurado. Criação de página. Hoje tem ferramentas de criação de página que você mesmo consegue criar. Eu mesmo vou fazer as páginas, não tenho noção nenhuma de design. Se tem uma coisa que eu não tenho noção é design. Não me peça pra fazer o design. Mas a gente ia lá e conseguia fazer. Então, assim, quando começou eu e a Laís, só que a gente foi esperta. O que a gente fez? O primeiro ponto você quer fazer um lançamento? Primeira coisa que você tem que tomar mais cuidado quando você está abrindo um negócio novo é a sua... Como é que eu vou chamar? A sua mente... Não, a sua confiança. Por quê? Porque quando você está começando um negócio, você vai passar por algumas dificuldades. Como, por exemplo, na hora de fazer os primeiros vídeos, talvez você se preocupe com o que aquele colega chato vai pensar de mim. É óbvio que vai chegar um nível, por exemplo, no nível que eu não tô nem aí, porque o povo que me acompanha, que estudava comigo, pensa. Cara, isso aqui pra mim funciona. E funciona pra você também. Eu consegui transformar a minha vida com isso aqui. Então, o que as pessoas acham de um vídeo que eu posto ou deixo de postar, eu não tô nem aí. Só que no início a gente se importa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que proteger a sua confiança. Como é que você protege a sua confiança? Através do conhecimento. Porque o conhecimento, ele te dá motivação e a motivação te faz entrar em ação. Isso que você falou é muito interessante, porque hoje em dia, querendo ou não, a gente vive de resultados, né? E a gente tem que acabar mostrando o que a gente faz. E às vezes os primeiros resultados demoram. No começo você não consegue ter esse resultado, assim, né? Ele vai ser gradativo, vai ser aos poucos, com muito trabalho e muito esforço. E aí lá no começo o pessoal fica falando, realmente tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, mas assim, o foco é importante no começo, pra depois chegar igual você chegou. Olha, tá bem, tá bancando a sua vida com isso que o pessoal tava falando merda lá no começo. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu posso parecer a pessoa mais assim, tô nem aí. Só que eu sou uma pessoa que me importo. Eu tô trabalhando, desconstruindo esse não me importar tanto com o que as outras pessoas falam. Mas ainda é um ponto pra mim que interfere. Eu me cobro demais. Sim. Entende? Então sempre as coisas pra mim eu sempre acho que não tá bom o suficiente. Isso é um problema que eu estou trabalhando pra poder passar por cima, entende? Então assim, se eu tivesse seguido sozinha no início, eu não teria feito. Entende? Mas eu fui o quê? Me cercando de conhecimento. Então, como que você faz isso? Às vezes, é um podcast que você vem aqui e escuta. Que a pessoa, ela vive do que você quer. Ela tá onde você quer chegar. Então, aqui eu não vou mentir pra você. E isso é como se você criasse um apoio. Eu fiz isso várias vezes. Eu usei de apoio muitas vezes quando eu tinha dificuldade, da Priscila, da Zilo. Eu assistia muito as lives do Pedro, às vezes até quando eu não... Entendeu? Então,
tem as pessoas que você assiste, que você acompanha, que te ajudam a entrar numa vibe boa, entendeu? Numa energia positiva de entrar em ação. Mesmo que você esteja ali levando pancada. Às vezes é um comentário de um primo. Cara, já aconteceu tanta coisa comigo de primo, prima, vir comentar. Só que assim, tio também falar que isso não vai dar certo, enfim. Só que eu tava num ambiente que tantas pessoas, eu fui construindo esse ambiente, eu fui procurando esse ambiente, que tantas pessoas faziam aquilo diariamente, que pra mim, tipo assim, o que os outros falavam não fazia diferença, eu tava vendo. Não fazia nem sentido, na verdade, né? Exato, eu tava porque vendo. Porque você tá, o meio que você tá, querendo ou não, ele te influencia. Então você tava no meio que o pessoal do marketing digital ganha dinheiro, consegue viver bem, consegue viver daquilo. E aí você pega uma pessoa que normalmente é ignorância, né? Ele não entende. Não entende e fala assim, poxa, eu nunca nem vi isso na minha vida, como é que vai ganhar dinheiro sentado em casa, trabalhando em casa, né? E pra quem tá entrando, faz diferença. É por isso que, por exemplo, nos produtos que a gente tem aqui, por exemplo, no MAP, que é o meu treinamento de negócios digitais, como é que você faz para vender esse infoproduto, teu perpétuo lançamento, enfim, a minha metodologia de como eu faço dentro da minha empresa, a gente zela muito por isso. Então, tem muitas vezes ali a conversa no WhatsApp do aluno, às vezes você vê que a pessoa está passando por algum problema, porque eu já trilhei esse caminho. Eu já passei problema com especialista, eu já tive lançamento, meu primeiro lançamento não vendeu, então a gente sabe como é. E quando você tem alguém perto que às vezes pode te dar um feeling, esses dias eu tava entregando uma call da mentoria lucro, né? Uma call para uma aluna e ela tava bem chateada e tal, um pouco perdida ali, ela tinha uma parceria, parece que a parceria não deu bom, ela meio que tava começando do zero, já tinha faturado um pouco, de forma resumida, ela já tinha construído ali algumas coisas com um especialista, acabaram que encerraram a parceria, ela tava começando do zero e preferiu prestar serviço. E aí eu percebi que ele estava surgindo alguma dificuldade, sabe? Você começa a ver a pessoa com a energia mais baixa e tal, eu falei, não, vamos fazer uma call. E eu sentei e falei, me explica o que está acontecendo no teu negócio. Vamos botar um plano de ação, vamos botar isso para rodar, vamos botar para acontecer. E você consegue ter resultado mais rápido, porque você está com pessoas que vivem isso. E eu consegui criar o meu próprio ambiente. Então, tipo assim, gente, assim como vocês têm dificuldade, eu tenho dificuldades aqui. Na minha empresa existem problemas, não é só as mil maravilhas. Só que dentro da mentoria, dentro do MAP, lá dentro, você vê uma comunidade que ela é tão disposta a ajudar os outros que até eu muitas vezes falo, gente, e aí, vocês estão rodando tal coisa? Tá funcionando? Você tem essa abertura, esse apoio. E aulas semanais que a gente está sempre trabalhando. Por quê? João, de verdade, o maior desafio para você conseguir crescer aqui, no início vai ser você mesmo. É aquilo que eu falei. É sobre você ter coragem. Mas você ter coragem não é você falar que você vai fazer. É você fazer. É você sentar, seja 30 minutos todo dia e você fazer. Quando você quer ser melhor num trabalho, num emprego, numa profissão, o que você faz? Você estuda. Seja 15 minutos por dia, faz diferença. No final do ano você tá um monstro. E é importante isso que você falou, né? Você ter essa coragem, fazer e pegar para estudar. E outra coisa, assim, quando você começou, não tinha tanta coisa para te ajudar igual tem hoje. É só você ver, cara, a gente tá fazendo aqui, a gente tá fazendo um podcast, a gente tá jogando tanta informação boa que se a pessoa ela pegar, sentar, ver esses podcasts, anotar tudo e aplicar, ela consegue fazer muita coisa com conteúdo aqui, ó. Não, simples. E tipo assim, a gente tá conversando aqui e de forma mais didática, né, assim, através da conversa, mas a pessoa que ela tá afim de se aprofundar mesmo, se você aí quer fazer um lançamento mesmo, cara, tem um aulão, procura aí no meu YouTube, tem um aulão que eu ensino como que você faz um lançamento, a parte toda no mapa mental, bonitinho, etapa 1, etapa 2, etapa 3, o que você tem que fazer em cada etapa daquilo ali. Então, assim, aqui você tá tendo uma visão mais aprofundada de alguns assuntos importantes, isso aqui te dá uma visão de vivência, de estratégia, de mindset, isso te dá força para continuar, mas precisa do passo a passo, tem aulão lá, ó. No aulão você vai pegar o passo a passo inteiro de como faz o lançamento. Isso é muito importante, porque assim, cara, quem quer, faz. Se a pessoa quer aprender, o melhor exemplo aqui, ó, pega o YouTube da minha tia, pega o Instagram,
vai destrinchar ele todo. Depois que você viu todo o conteúdo, tudo que você tinha para aprender, você aprendeu lá, aí você parte para uma parte mais específica. O que você faz? Você pega uma mentoria, por exemplo, que é a mentoria que a Catá entrega. Cara, muita gente pega a mentoria com a minha tia e o pessoal ama, e o pessoal não quer largar. Por quê? Ela e você aqui, ó, conversando, é a experiência que ela teve, ela tá te passando e ela faz você pular várias etapas que pra ela deram errado, entendeu? É uma coisa que a gente se preocupa muito aqui, né? Tanto que quando a gente falou lá no primeiro episódio, né? O que você precisa pra começar? Cara, você precisa ter um produto bom. Porque o produto bom, aqui pra gente, produto, ela é a base de todo o negócio, entendeu? Então, assim, a base tenha um produto bom. Tanto que um dos focos no MAP, né? Que tem até a matriz PDI, que é a nossa ferramenta que a gente usa para criar os produtos, o primeiro módulo, quase que a primeira etapa quase inteira é falando de produto, porque se você tem um produto bom aqui, você constrói um negócio milionário. E você sabe como criar e fazer dar certo, entende? Funcionar, como criar uma proposta legal. Entendi. E a gente falou bastante já, né? Falou. Porque se deixar a gente vai embora, vai conversando muito. A água nunca existiu aqui, a gente não bebe água, pelo jeito. Falar nisso, eu tô Galera, manda nos comentários aí, deixa pra gente nos comentários se tu tá gostando do podcast. Clica aqui pra se inscrever no canal, dá o like no vídeo, manda pra alguém que tá começando nesse mercado, que a gente vai trazer tudo sobre empreendedorismo digital. E se inscreve aí pra participar do aulão, segue lá no Instagram, acompanha a gente, tá? E manda no comentário aí o que você tá achando, se você tá gostando, se tem algum tema que você quer ver por aqui, né? Por quê? Porque a gente tá fazendo esse conteúdo totalmente voltado pra vocês. Então, a voz de vocês é a voz que manda. Manda aí os... Pra gente ir finalizando, tem uma pergunta que eu ia fazer e acabei esquecendo. É a questão do especialista, né? Porque às vezes você é seu próprio especialista, mas normalmente você vai pegar uma pessoa para lançar. Como que funciona isso? Por exemplo, você tem um especialista, você chega para ele, você monta todo aquele cronograma, você faz tudo certinho, aí o especialista pega e fala assim, eu não vou fazer live. Eu não quero fazer live. Ou ele não quer seguir o que você está falando ali. Como que você vai ter essa conversa com o especialista? Como que você vai mostrar para ele que aquilo ali realmente é bom? Porque esse é um problema que, querendo ou não, às vezes acontece, né? Vamos lá, vamos dividir em etapas. Primeiro, a gente tem que entender as funções que existem. Então, a gente tem o especialista, que é quem? A pessoa que aparece à frente das câmeras. Então, hoje aqui, eu estou como especialista, porque a gente está gravando, está falando com vocês e produzindo conteúdo. O especialista, ele é responsável pela produção do conteúdo e pela criação do treinamento. Então, talvez você seja dentista, engenheiro, arquiteto, enfim, você tem algum hobby, você sabe fazer crochê muito bem, você sabe tocar. Então, você tem aquela especialidade, aquela expertise nesse assunto. Então, aí é o caminho do especialista. O especialista, ele pode ser tanto o especialista como o dono do negócio. Então, no meu caso aqui, eu sou especialista, mas eu também sou a dona do negócio. Eu desenho as minhas estratégias, eu cuido dos meus bastidores, tá? Em contrapartida, existe a pessoa do lançador. Quem é o lançador? Ele é o cara que fica por trás das câmeras. Então, ele é a pessoa que organiza, por exemplo, ele te dá a ideia de calendário editorial, ele organiza estratégias de tráfego, ele organiza estratégias de e-mail, te ajuda ali nos lançamentos. Então, assim, ele é um especialista em ações de vendas e ele, junto com você, te ajuda a montar esse planejamento, essas estruturas. Então, aqui, qual é o nosso negócio principal? Qual é o negócio principal da Start? É lançar outros especialistas, é construir negócios, sociedades com outros especialistas que vendem infoprodutos. Então, aqui, a gente faz o quê? A gente faz lançamento de outras pessoas. Eu sou o estrategista de outro negócio. Nada que eu trago aqui para vocês é uma coisa que eu li em um livro somente, não. É tudo junto. É estudo, muita prática, muita validação e a gente traz esse conteúdo para cá, entendeu? Então, assim, se você não quer aparecer... No início eu ganhei muito dinheiro sem aparecer, sem fazer uma live, sem fazer nenhum conteúdo, lançando outras pessoas. Então, se você quiser, se você não quer aparecer, você vai seguir a carreira de quê? De lançador, de estrategista, certo? Se você é especialista, você vai seguir
fazendo os conteúdos, montando o teu produto e vai também, se você é especialista / lançador, e vai também estudar as estratégias para que você seja o estrategista do seu negócio. E aí existe a pessoa que, o especialista, existem vários, gente, não é uma nem duas, vários, a maioria do mercado dos especialistas, eles não querem ter que entrar tão a fundo nesse mercado de estudar sobre marketing, de estudar sobre tráfego, estudar sobre as coisas que você precisa para tocar o negócio inteiro. Então eles estão o quê? Dispostos a contratar um estrategista. Então o que acontece muitas vezes? Existem várias formas de fechar parceria, eu não vou entrar a fundo nisso, mas vamos supor, eu sou especialista. Você chega para mim e fala, Catarina, olha, é o seguinte, eu quero ser o seu estrategista, vamos negociar, a gente tem tal. E a gente negocia em que você toma de conta dos bastidores, eu tomo de conta da frente do palco e nós viramos sócios. Tem os especialistas que viram sócio. Você literalmente vira sócio daquela empresa. Você é dono daquela empresa junto com o especialista. O especialista toca a frente de produto, produção de conteúdo e a parte dos alunos ali. E o outro sócio, no caso, toca a parte de marketing, de estrutura, de business, de negócio mesmo, né? E também tem os outros dois caminhos, né? Tem como você ser o seu próprio especialista, então você mesmo montar a estratégia, você mesmo sentar e montar e lançar, e tem como você ser o lançador, foi assim que eu comecei e sou apaixonada até hoje, que é você fazer o quê? Você virar sócio de outras pessoas para montar a estratégia para elas. Então, a depender de qual lado você tá, o seu caminho vai ser um pouco diferente. Por quê? Se você é especialista, você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a estudar sobre as estratégias de marketing, se aprofundar nisso e começar a aplicar e ver o resultado. Se você vai virar estrategista, você vai fazer o quê? Você tem que encontrar o seu primeiro especialista para começar a atuar, para começar a desenvolver ali, certo? Mas é isso. Então, tem como fechar de várias formas. Tem gente que fecha por porcentagem, tem gente que fecha um fixo, por exemplo, mais porcentagem do que é vendido. Tem gente que vira sócio. Então, assim, tem as mais variadas formas de negociação nessa parte, tá? Depende muito, não existe certo nem errado, mas depende muito do momento do mercado que você tá como profissional. Muito bom. Pra gente finalizar, eu queria que você falasse para o pessoal, Catá, você passar assim, uma coisa mais motivacional e mostrar pro povo que não é um bicho de 7 cabeças, mas tem o seu trabalho, né? E um conselho que você dá para quem tá começando agora. Olha, um conselho, a gente falou muito disso aqui. O conselho que eu dou para quem tá começando agora é: monta o seu ambiente. Monta o seu ambiente, protege a tua confiança. Então, decide quem vão ser os mentores que você acompanha, que você vai acompanhar, os lugares que você vai estar, para quê? Para que isso te dê energia para continuar. Porque o maior problema aqui é que as pessoas não conseguem ser consistentes. Isso aqui em um ano, em 3 meses, você não vai sentir muita diferença. Talvez. Em 6 meses, mas cara, em 2 anos, 3 anos de negócio, você vai ver, talvez, se você fizer bem feito, você chegando em lugares. Gente, o maior mercado que está em mais ascensão é o mercado digital, onde tem feitos os mais novos milionários estão saindo daqui. Então, eu tenho certeza que alguém que está ouvindo aí agora vai ser o próximo milionário usando o mercado digital. Então, é isso. Tenha na cabeça que se você desistir, isso tudo você está deixando para lá. E não é nem só pelo dinheiro, sabe? É por você poder trabalhar em casa, é por você poder organizar o seu tempo para fazer as coisas que você acha mais interessante. Por exemplo, aqui você vê, eu não preciso sair de casa para ir trabalhar. Eu não gasto com gasolina, eu não coloco minha vida em risco, eu não tenho um chefe chato toda hora me ligando, me enchendo. É a minha empresa, eu construí aquilo. E você gosta do que você faz, né? Eu Porque hoje em dia, assim, querendo ou não... É satisfação própria. É uma satisfação própria. E hoje em dia o dinheiro, ele é necessário, né? Mas ele é resultado de um trabalho bem feito, como já diria o E aí você precisa fazer um trabalho bem feito, você precisa gostar do que você está fazendo. Porque hoje em dia o pessoal, tem muita gente que trabalha fora, eu conheço várias pessoas, vários amigos que trabalham ali... E conta pra chegar sexta-feira. Pra acabar, não aguenta mais, pra aposentar. Então, quem trabalha doido pra aposentar. E aqui é diferente, né? A Cata, eu tenho certeza que ela ama o que ela faz e ela gostando,
a tendência é melhorar. Então você vem vai o dinheiro crescer. e o prazer de estar fazendo aquilo. E tem muita oportunidade, João. O mercado digital é um mercado que ele tem muita oportunidade. As pessoas estão achando, o mercado está saturado. Cara, o mercado não está saturado. O mercado está longe de saturar, tá? Tem muita oportunidade que você, quando começa a estudar, a ver, você começa a ficar mais presente para aquilo e vai deixando o seu negócio todo mais forte. É o que eu falei, tem uma reportagem que fala, é uma reportagem feita até nos Estados Unidos, um estudo feito nos Estados Unidos, que diz que até 2030, até 2030, todo negócio, seja do ramo de software até negócios tradicionais, negócio de limpeza, todo negócio vai ter algum tipo de infoproduto. Então, assim, cara, já tá todo mundo caminhando nessa direção. Mas a verdade é que quem chegar primeiro vai ter uma maior facilidade. Por quê? Porque enquanto muita gente vai estar despertando para essa oportunidade no final do ano, por exemplo, no início do ano que vem, você começou agora. Você já começou a construir o seu agora. Então, assim, o essencial é você proteja a sua confiança, arrume um ambiente, escolha mentores que chegaram onde você quer chegar. Pessoas que vivem daquilo que estão falando, certo? E entrar de cabeça e se dedicar ali todos os dias, não é muito tempo, não é muitas horas, mas um pouquinho todos os dias e você vai construindo. A questão do tempo que você falou também é muito importante, né? Porque o pessoal fala assim, mas para fazer isso tudo eu preciso ter o tempo inteiro. Não. Como você começou? Olha só, quando eu comecei, eu fazia faculdade de manhã, ia pra academia à noite e virava a madrugada estudando, aprendendo e colocando as coisas em prática. E você ia pra academia pra trabalhar, né? Pra academia, eu tinha uma academia, né? Mas... Então dá tempo. Se a minha tia conseguiu, você é um ser humano, você consegue também, não é? Dá tempo. E várias outras pessoas também conseguem, entende? Só que assim, você também precisa saber o seguinte. Aqui, você vai usar a regra dos 80-20. O que é a regra dos 80-20? Você tem que focar nos 20% que vão te trazer 80% do resultado. Então aqui a gente entra no tópico do mentor. Você tem que acompanhar uma pessoa que te dê, de fato, que tenha feito, né? Uma pessoa que seja real, igual a gente aqui. Se você quiser começar a acompanhar e me ter como mentora, ter toda essa equipe incrível que a gente tem aqui, começa a acompanhar os vídeos, se inscreve. Mas você tem que saber o caminho. Por quê? O que você tem pouco agora? Se você está começando, provavelmente você trabalha em outro emprego, você tem que ter outra forma de se sustentar. Então, você tem pouco tempo. Né? Você trabalha em outro emprego, você tem pouco tempo. Então você tem que dedicar o pouco tempo que você tem em ações que vão te trazer 80% do resultado. Tem que ser eficiente. Exato. Isso aqui, como é que você vai conseguir? Tempo e velocidade? Com o método e o mentor. Porque quando eu vejo que o meu aluno está indo numa direção errada, quando eu vejo que os meus seguidores, que é a minha audiência ali, que participa das lives, estão indo na direção errada, o que eu trago? O outro ponto. Olha, você pode ir por aqui. Você pode quebrar a cabeça bem aqui, você pode cair, você pode tropeçar nessa pedra bem aqui, porque eu já passei por ela, entendeu? Então eu tento sempre, vocês vão observar, que eu tento sempre trazer para o lado prático. Como é que você consegue aplicar isso aqui de forma prática? Então eu diria que você, de fato, decidir, né? Decisão e coragem. Você vai decidir fazer, você vai se propor, você vai se entregar, você vai fazer e você vai acompanhar os seus mentores. Toda quarta às 8. Eu dou uma aula mais técnica, onde eu te ensino a colocar as coisas em prática e você tem acesso a todos os materiais do podcast, stories, então vai atrás de conteúdo que você vai conseguir, tenho certeza. Isso sem envolver pago. Se você estiver realmente disposto, os conteúdos que você encontra aqui no meu canal, no meu Instagram, mandando mensagem no direct lá, a gente batendo papo, você consegue fazer, né? Consegue, com certeza. Então, acho que é isso, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Verdade. A gente vai ficar aqui até amanhã, mas assim, pessoal, de verdade, muito obrigada aí pra você que tá assistindo, pra você que chegou até o final. Significa que você gostou muito. Não deixe de se inscrever e deixar o like. João, muito obrigada, você arrasou, gostei bastante. O João que montou todas as perguntas, todo o roteiro do podcast aí, não fui eu que montei. Então, assim, gostei pra caramba. Cheguei aqui e só saí respondendo tudo. Deu pro gasto. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar eles, né? Com certeza. Você pegando tudo que a gente falou aqui, cara, não tem erro. Anota, não tem erro. E deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Não esquece. Instagram, acompanhar e mandar o comentário do que você achou. Um beijo. Nós vamos ficando por aqui. Falou.